Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Espírito, Espírito, que desce como fogo, canta, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Coloca a mão no seu coração, reza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Bom dia você que está aqui. Bom dia você que está em casa. Você que vai acompanhar também depois dessa pregação. Deus abençoe você. Alguém está com sede aqui? Não? Ainda não, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai ficar. Por quê? Porque nós vamos pedir hoje a graça de uma renovação, de um Pentecostes novo em nossas vidas. E o Pentecostes, essa sede que a gente precisa ter do Espírito, ela precisa estar todos os dias presente em nossas vidas. Sabe quando a gente toma aquele copo de água assim, né, que dá aquele alívio? Pentecostes é isso, é se encher do Espírito Santo, é saciar a sua vida com o Espírito Santo, é preencher, é encharcar a sua vida com o Espírito Santo, e você vai ver que a sua vida não será mais a mesma. Quero que você tome comigo a passagem de hoje, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pentecostes, né? Para a gente refletir um pouquinho sobre ela. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos tomar ali, do versículo 5 seguintes, nós vamos meditar essa palavra pedindo a Deus um novo Pentecostes em nossas vidas, pedindo ao Senhor que Ele venha saciar essa sede que nós sentimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são galileus? Como é que nós escutamos na nossa língua de origem? Nós somos pardas, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima a Cirene. Os romanos aqui, residentes, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmados, perplexos e diziam uns aos outros: o que significa isso? E muitos outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Tal era, vamos dizer assim, a grandiosidade da presença do Espírito, que eles estavam tão eufóricos, alegres, que até chamaram aquelas pessoas de bêbadas, né? Estão bêbados de vinho doce. Ficaram cheios do Espírito. E que lindo, né? Aquele momento em que várias pessoas de diferentes regiões, e ele cita isso, eles entendiam aquilo que eles estavam rezando, aquilo que eles estavam orando,
como se fosse na sua própria língua. Imagine aqui se nós tivéssemos uma pessoa de língua inglesa, francesa, outra de italiano, e nós começássemos a rezar, e todas essas pessoas, embora não entendessem nem conhecessem o português, fossem entendendo aquilo que a gente estava rezando, aquilo que a gente estava falando. Realmente foi um momento de grande atuação do Espírito Santo, onde ele formou ali um só coração, uma só alma entre todos aqueles que estavam ali. Ele uniu as vozes. Como dizia Santo Irineu, ele disse assim: todas as línguas se uniram no mesmo louvor a Deus. Todos se entendiam, todos se escutavam e todos rezavam a uma só voz, e todos compreendiam na outra língua aquilo que as pessoas estavam rezando. Realmente foi um momento de graça. Mas será que foi só para aquele momento? Não. Esse Pentecostes, esse momento de graça, esse batismo no Espírito, essa efusão no Espírito, precisa acontecer todos os dias em nossas vidas, como já rezava a Luciana conosco, todos os dias. E aí, o Senhor vai dissipar muita coisa do meio de nós, né? Confusão, discórdia, desentendimento. Se a sua casa está meio confusa, as pessoas não se entendem, um fala A, o outro entende B. Na sua comunidade, está faltando aí a ação do Espírito. É Ele que faz com que a gente se compreenda, com que a gente se entenda, com que a gente louve junto, faz com que a gente tenha o mesmo pensamento. A gente se lembra, né, daquela passagem de Gênesis, capítulo 11, não pede Pentecostes não, mas eu vou abrir aqui em Gênesis, capítulo 11, onde nós trazemos ali aquela passagem da Sagrada Escritura, que fala sobre a Torre de Babel, lembra? Em que as pessoas começavam a não se entender mais, a falar, e houve uma grande confusão de linguagem. Está lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 1 diz assim: naquela época, a terra inteira tinha uma língua só, e usava as mesmas palavras. Então, antes, eles se entendiam, e eles usavam uma só língua, e usavam as mesmas palavras. Mas, veja, versículo 2, ao migrarem do Oriente, homens acharam uma planície na terra de Senear, e ali se estabeleceram. E disseram assim uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Vamos pegar esses tijolos com argamassa. E disseram: vamos construir para nós uma cidade, uma grande torre que chegue até o céu. Assim faremos um nome. Do contrário, seremos dispersados por toda a superfície da terra. Veja, antes eles se entendiam, né? Eles falavam a mesma língua, eles se entendiam entre eles. Depois vieram ali homens do Oriente, naquela região, e aí tiveram a ideia de construir uma grande torre. Para quê? Para fazer um nome, para que eles tivessem um nome, para que eles fossem conhecidos. Aqui está dizendo na palavra, né? Assim nós faremos um nome. Do contrário, nós seremos dispersados por toda a superfície da terra. Mas aí então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Então o Senhor disse: eles formam um só povo e todos falam a mesma língua. Isto é apenas o começo dos seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que propuseram. Vamos descer ali e confundir a língua deles, de modo que não se entendam uns aos outros. E aí aconteceu. E o Senhor os dispersou daquele lugar, por toda a superfície da terra, e pararam de construir a cidade. Por isso a cidade, aquela cidade de Babel, ela foi chamada de a cidade da confusão, porque o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e lá se dispersou os seres humanos por toda a terra. Quando nós falamos a mesma linguagem, quando nós nos entendemos,
nós somos um povo forte. Por que Deus não permitiu que eles construíssem aquela torre? Porque aquela torre, com aquela torre eles queriam chegar ao céu. Mas não é para adorar ao Deus, o nosso Deus. É para que eles pudessem oferecer oferendas e sacrifícios aos deuses. Lembra que eu li que chegaram um povo diferente lá do Oriente? E eles que deram essa ideia de construir a torre? Pois é, aquela torre, ela seria feita para mostrar a força que eles tinham, o poder, nós somos fortes, nós podemos construir. E essa torre lá no alto, eles ofereciam e iriam oferecer sacrifícios aos deuses. Mas o Senhor cortou o mal pela raiz. Como foi que o Senhor destruiu aquele projeto? Como aquele projeto foi destruído? O Senhor mandou uma confusão. E aí eles não se entendiam. Um falava A, o outro entendia B, o outro achava que foi C. Eles não se entendiam. Havia um espírito de confusão entre eles. Houve uma confusão de linguagem. E aí, quando aconteceu a confusão da linguagem, o povo enfraqueceu. Se tornaram fracos, divididos, não conseguiam se entender. E aí, é claro, o projeto deles foi por água abaixo. Não foi para frente. Já em Pentecostes, se nós pegarmos de novo aquela passagem de Atos, capítulo 2, pegue de novo lá, abra sua Bíblia. O Senhor enviou o Espírito e eles começavam a rezar em línguas. E as línguas, as pessoas entendiam que eles estavam rezando, orando, louvando. O Senhor colocou ali um dom do entendimento, da sabedoria. O Senhor foi moldando aquelas pessoas e elas começaram a se entender. E o que aconteceu depois de Pentecostes? E ali mesmo em Pentecostes, eles se entendiam, eles se uniram, eles se fortaleceram, eles se encheram de coragem e eles saíram para pegar o Evangelho. Houve uma explosão no anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, no batismo no Espírito. E aí, o que aconteceu? A igreja começou a crescer, a igreja começou a se fortalecer, porque havia entendimento, havia unidade, ali acontecia de se formarem um só coração, né? Estavam juntos, eles se entendiam, não havia um espírito de confusão entre eles. Olha que lindo a ação de Deus em Pentecostes. Talvez esteja precisando acontecer um Pentecostes na sua casa, né? Sabe aquelas brigaiadas, confusão, discussão. Pentecostes. Clamando, clame o Pentecostes, vá clamando o Pentecostes na sua casa, vá pedindo o batismo no Espírito. Onde não há Pentecostes, onde não acontece o Pentecostes, onde não há ação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo não paira, onde ele não habita no coração das pessoas, elas não se entendem, elas brigam, elas discutem entre si. E mais, como lá na passagem de Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, eles queriam fazer o seu nome, ou seja, quando não há Pentecostes, quando não há ação do Espírito, quando o Espírito não age em nossas vidas, nós vamos crescendo na soberba, na altivez sou eu posso, eu consigo, eu construo uma torre, eu sou poderoso, eu quero ser famoso, eu tenho poder, sou eu, e a nossa vida se volta para nós mesmos. A nossa vida se volta para o pecado lá de Gênesis. O Senhor disse, Eva disse à serpente, o Senhor proibiu de nós comermos esse fruto. Imagina, Ele não proibiu. Esse fruto vai fazer com que vocês
abram os olhos, né? Vocês têm conhecimento, vocês serão como deuses, né? Soberba, orgulho, ou seja, o mal da soberba, ela é curada pelo batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Ser repleto do Espírito Santo. Quanto mais repleto do Espírito Santo, mais pequenininho eu vou sendo. Eu vou me abaixando, porque é o Senhor que vai crescendo e eu vou me abaixando. Eu não sou digna, Senhor, eu sou pequena, eu sou pobre, eu não tenho, Jesus, nada, quem me dá tudo é o Senhor. Eu vou me abaixando para que Cristo, Ele vá se elevando, porque ao contrário daquele que não é conduzido pelo Espírito, como lá em Gênesis 11, passagem da Torre de Babel, vou fazer um nome, eu vou crescer, eu vou ficar conhecido, eu vou me encher. Está vendo só a diferença daquilo que o Espírito Santo faz em nós? Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos sendo moldados. E nós vamos engrandecendo a quem? A Deus. A Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a adoração. Ele é o nosso centro, Ele comanda a nossa vida. Mas quando não estamos cheios do Espírito Santo, quando o Pentecostes não acontece em nossa casa, na nossa vida de oração, nós vamos nos enchendo e aí sou eu, é o meu nome, é o meu problema, são os meus projetos, é a minha vida, sou eu. E olha, nós estamos aí num mundo repleto de pessoas que estão pensando em si mesmas, que estão se assoberbando cada vez mais, que cada vez querem crescer mais no poder, no dinheiro, na fama, no sucesso e em tantas outras coisas mais. Por quê? Porque falta a ação do Espírito. Sou eu lá em Gênesis, vou fazer o meu nome, vamos ficar conhecidos, nós somos poderosos, né? Ao contrário, Pentecostes, nós nos unimos, nós falamos numa só língua, nós trabalhamos para Deus, nós nos entendemos, nós temos coragem de proclamar a palavra de Deus, nós somos filhos do Altíssimo, nós somos moldados pelo Espírito, nós somos cheios do Espírito Santo. E eles se entenderam, e eles foram anunciar o Evangelho. Se você pegar ali, Atos 2, olha, dá uma olhadinha do lado aí, você vai ver o discurso de Pedro, as primeiras conversões, a cura do aleijado no templo, a vida da primeira comunidade. A comunidade explodiu. Por quê? Porque eles não estavam centralizados neles, eles estavam centralizados em Jesus Cristo, e era o Espírito Santo que estava comandando a vida de cada um deles. E é por isso que a gente tem que pedir o Espírito Santo. Todos os dias. Assim como a gente toma água. Tem água aqui, graças a Deus. Olha que gostoso. Ai, que delícia, né? O Espírito Santo é como esse copo d'água que eu estou tomando agora. Vou tomar mais um pouquinho. Nossa, que alívio, que gostoso. Ele nos revigora, né? Ele nos preenche, pronto. Né? É o Espírito Santo que vai coordenando a nossa vida. Ele nos leva para cá, nos leva para lá. Um grande santo da igreja, São Boaventura, ele diz assim: para onde é que o Espírito Santo vem? Como é que ele vem? Ele vem para onde ele é amado, para onde ele é convidado e para onde ele é esperado. Para onde ele é amado, para onde ele é convidado e para onde ele é esperado. Então, se você ama, convida e espera o Espírito Santo, ele vem. Ele vem habitar na sua vida e ele vem transformar a sua vida. Por isso que a gente tem que rezar assim: vem, visita e enche. Vamos repetir? Vem, visita
e enche. Vem, visita e enche. Vem, visita e enche. Vamos repetir. Vem, visita e enche. Vem, visita e enche. E é assim. Pedindo o Espírito Santo, fazendo com que Ele coordene a nossa vida. Gente, se a gente for pegar um pouquinho antes lá do Atos dos Apóstolos, a vida de Pedro, por exemplo. Alguém que estava ali medroso, né? Na hora que foi questionado, você é um deles? Não conheço. Aquele que foi lá e pegou a espada, né? Já queria resolver a coisa pela espada. Ou a vida de qualquer um dos outros apóstolos, veja, os filhos de Zebedeu, aqueles que queriam, Senhor, nós queremos ficar à sua direita, ou à sua esquerda. Ou aqueles, Senhor, quem é maior para o Senhor? Quem que o Senhor ama mais aqui de nós, né? Veja como eles estavam centralizados neles. Quem é maior? Quem o Senhor ama mais? Estavam preocupados, né? Senhor, vamos fazer com que mande fogo do céu e queime aqueles lá que estão falando da palavra. Olha o jeito que eles tinham. Olha a maneira com que eles se comportavam. Quem é que mudou o coração daqueles homens, vamos dizer assim, brutos, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi amaciando, foi remodelando. Esse seu marido, minha filha, pode ser mudado pelo Espírito. É o Espírito que vai remodelar o seu casamento. É o Espírito que vai remodelar você, mulher, que às vezes é apegada a tantas coisas, que é nervosa, né? Que às vezes sente inveja de outras mulheres. Vai dizer que não. É o Espírito Santo que vai tirando de nós essas lascas da mulher velha, essas lascas do homem velho e vai nos moldando, como fez com Pedro, como fez com Paulo, como fez com cada um dos discípulos. A evangelização, a mudança, a conversão das pessoas acontece pela ação do Espírito Santo. Aliás, existe um documento na igreja muito conhecido, a Evangelho Nunciante, de Paulo VI, de São Paulo VI, que hoje é santo. E ele vai dizer neste documento da igreja, ele diz assim: nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Olha, é forte. Nunca haverá evangelização sem a ação do Espírito Santo. Ele vai dizer, pois foi o Espírito Santo sobre Jesus em Nazaré, desceu naquele momento. Aquele momento foi manifestação do Espírito e levou Jesus, conduziu Jesus ao deserto, conduziu Jesus a Galileia para pregar. Era o Espírito que comandava a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que o guiava. E Ele mesmo prometeu a nós depois, né? Sem o Espírito Santo, gente, a boa nova, às vezes proclamada por muitos pregadores, sem o Espírito Santo, não passa de técnica, de oratória vazia. Ele diz assim: as técnicas da evangelização são boas, obviamente, mas ainda as são mais aperfeiçoadas e não podem ficar sem a ação do Espírito Santo. Ele diz, a preparação mais apurada do evangelizador, nada faz sem ele, sem o Espírito. De igual modo, a dialética mais convincente, sem ele, permanece impotente. Pode vir aqui o melhor pregador do mundo, a pessoa, vamos dizer assim, de uma lábia, de uma oratória magnífica. Mas se essa pessoa não estiver cheia do Espírito, não clamar o Espírito, não vai passar de palavras ao vento. Você vai ouvir aqui e elas vão se perder. Mas quando nós clamamos o Espírito, a palavra
se assenta dentro de nós e ela vai moldando o nosso coração. Ela vai mudando. Você já participou de muitas pregações, é ou não é? Tem algumas das quais você se lembra. Verdade ou não é? E tem algumas das quais Deus fez uma grande transformação na sua vida. Mas você já percebeu outras que passaram desapercebidos? Ou porque você não estava aberto naquele momento, ou porque eram apenas discursos, eram apenas conhecimentos, mas não estavam repletos do Espírito. Eu preciso pregar a palavra, eu preciso anunciar a palavra, mas eu preciso estar cheia do Espírito. É o que Deus fez com aqueles homens em Pentecostes. Encheu com a presença do Espírito, transbordaram da presença do Espírito, ficaram tão repletos que Pedro ali no primeiro discurso que ele fez, né? Foram mais de 3.000 pessoas convertidas, judeus, pessoas que estavam passando por ali. Por quê? Porque era a eficácia de um homem cheio do Espírito. Já pensou você, mãe, com a eficácia do Espírito? A Luciana trouxe aqui um exemplo muito bonito hoje, que aconteceu ontem, né? Aconteceu com ela. Veja, a eficácia de uma mãe cheia do Espírito. Ela, opa, tem alguma coisa errada com os meus filhos? Tem alguma coisa errada com aqueles que eu amo? O Espírito vai mostrar para você. O Espírito Santo vai até te guiar quando você estiver dirigindo, sabia? Já aconteceu comigo. Eu pegar o carro e eu ia passar por uma rua e alguma coisa me disse: Rogéria, vá pela outra rua. Quando eu vejo, a rua estava parada, né? Tinha acontecido um acidente. O Espírito, Ele faz isso em nós. Quando estamos repletos do Espírito, a gente tem aquela palavrinha de sabedoria para dar para o nosso filho, que tem hora que a gente não sabe o que falar, não é verdade, gente? Eles chegam com cada uma, cada acontecimento. Eu assim, e agora, Jesus Cristo, né? Vem, Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito vai saber falar com aquele homem, né, que às vezes é bruto, é rude, que ainda não conheceu a Deus, mas uma palavrinha cheia do Espírito, repleta, vai amolecer aquele coração, vai cair e vai mudar. Uma palavra cheia do Espírito vai fazer uma mudança até no seu ambiente de trabalho, porque você vai estar repleto do Espírito cheio e vai ter coragem de falar de Deus, porque tem gente que é cristão, católico, carismático, grupo de oração, mas quando está num ambiente assim, parece um agente secreto, né? Ninguém diz que aquele homem, aquela mulher é uma pessoa convertida. É um agente secreto, disfarçado naquele ambiente lá, porque não tem coragem, está faltando a coragem do Espírito. De chegar para aquela pessoa: meu filho, vem cá, vamos conversar. Olha, eu queria contar a minha experiência com Deus para você. Olha, eu queria contar um fato da minha vida, aconteceu isso, e Deus agiu dessa forma, com coragem, né? Com ousadia. Eu digo muito e prego muito com parresia, com ousadia, dom do Espírito Santo. A parresia foi o dom derramado em Pentecostes. Eles tiveram uma tal coragem que eles nem estavam pensando nos guardas que tinham acabado de crucificar Jesus, há poucos dias atrás. Eles estavam ali, gente, em Pentecostes, numa sala pequena, com medo dos judeus, com medo dos soldados romanos, com medo do povo, porque Jesus havia acabado de morrer, ser crucificado. Todos aqueles que andavam com ele, vamos dizer, estavam na lista, né, dos procurados naquela época. Mas Jesus disse para eles: ó, não vos afasteis de Jerusalém até que eu envie o Paráclito, porque é Ele que vai vos ensinar todas as coisas. Está lá em João, vamos pegar essa passagem, João. Ele vai dizer isso para nós, que o Senhor prometeu, João capítulo 16. Ele diz assim: eu vos disse desde o começo, porque eu estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou.
E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Versículo 6. Mas porque falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, e essa foi a grande verdade do Senhor, é bom para vós que eu vá. E aí ele diz: se eu for, aliás, se eu não for, diz o Senhor, se eu não for, o defensor não virá a vós. Quem é o defensor? Quem é? O Espírito Santo. Ele é o defensor. Então, se eu não for, o defensor não virá. Então, o Espírito Santo é o meu defensor? É o meu defensor. E ele me tira de muitas situações difíceis. Ele me inspira com palavras. Ele me defende, me dá sabedoria. O defensor não virá a vós. Mas, se eu for, eu o enviarei a vós. Então, o Espírito Santo, gente, também é o nosso defensor. Ele nos defende. Ele nos inspira. Às vezes você não tem solução, não tem saída para aquela dificuldade. Aí vem o Espírito. Ele te inspira. Mais ainda, ele, quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, a justiça e o julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Quem é que nos convence do nosso pecado, hein? Quem é que convence você que você é uma pessoa pecadora, que eu sou pecador? Quem é que me convence de que eu estou errada em muitas situações? Quem é? É o Espírito Santo. A gente sabe, quando a gente está cheio do Espírito, que aquilo não é certo. Uma pessoa que não está cheia do Espírito, que não é conduzida pelo Espírito, que não se deixa moldar pelo Espírito, ela vai corroendo e corrompendo a sua própria consciência. Ela vai cometendo coisas abomináveis. A gente tem visto aí escândalos, pessoas que se deixam comprar, se deixam vender e fazem tantas coisas, dão laudos errados, né? Por dinheiro, e fazem isso para ter poder, para ter bens. Por quê, gente? Porque está faltando a ação do Espírito. Quando o Espírito age, eu percebo, nossa, eu falei alto com aquela pessoa. Nossa, eu não podia ter conversado com aquela pessoa daquele jeito. Nossa, eu não podia ter ficado com aquilo, porque aquilo não era meu. Ele incomoda a gente, no bom sentido. Ele vai incomodando a sua vida de tal forma que você vai sendo moldada. Está vendo como você vai sendo uma pessoa melhor? Nossa, eu não devia ter gritado com o meu filho assim. Puxa, aquelas palavras que eu disse devem ter machucado o coração dele. O Espírito agindo. Ele trabalha mostrando o pecado da nossa vida. Quem não tem o Espírito Santo acha que não tem pecado nenhum. Portanto, até mesmo antes de você fazer o momento lá de reflexão sobre os seus pecados, antes de você ir se confessar, clame o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me mostre. Faz com que eu não esconda nada, Espírito Santo. Faz com que eu rasgue meu coração e reconheça, eu sou miserável, eu sou pecador, eu preciso mudar, sou eu que errei. Quando o Espírito Santo não está presente, a soberba, como eu disse no início, está presente. Aí reina, eu sou, eu posso, eu sou melhor, né? Eu não erro. É o outro que está errado, porque eu tenho poder, eu sei o que eu estou fazendo. A soberba naquele que está vazio do Espírito Santo. Mas quando o Espírito está, ele produz em nós essa conversão. A gente começa a ter consciência, eu preciso mudar, eu preciso deixar me moldar. E ainda mais, continua lá versículo 2, João 16, 2. Jesus diz: tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier,
o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E diz ainda, ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Ele dará a nós o entendimento. Gente, quando eu comecei a ler a Bíblia, alguns anos, muitos anos atrás, eu não entendia muita coisa da palavra de Deus. Eu não entendia, não tinha entendimento. Mas depois, quando eu fui sendo mergulhada no Espírito, quando eu fui clamando o Espírito, eu comecei a entender, nossa, por que será que Jesus falou aquilo? Os meus olhos começaram a se abrir. Deus nos dá a graça do dom do entendimento. Você começa a conhecer as coisas de Deus. Você vai à missa e você começa a entender o Evangelho, começa a entender o Salmo, por que o Salmo tem a ver com o Evangelho e a primeira leitura. Você começa a ter entendimento até daquilo que o padre diz. Você tem entendimento daquilo que os pregadores, das pessoas que anunciam. Nossa, o Espírito Santo me dá um entendimento. Você pega a palavra e ela não é mais obscura para você, porque o Espírito está agindo em você. Nos dá a graça do dom do entendimento. Gente, o Espírito Santo, ele age de tantas formas na nossa vida. Veja, o Espírito Santo na igreja, ele está para nos santificar, como eu disse. Ele está para nos vivificar, ou seja, quando a gente está desanimado, triste, abatido, a gente reza, vem Espírito Santo sobre mim, eu não estou aguentando, a cruz está pesada. Ele vem e vivifica, ele traz um sopro, um vigor novo, aí você se levanta e recomeça. Ele é vivificador, ele é santificador, ele é vivificador, e ele também vem habitar em nós, ele mora em nós. E porque ele mora em nós, ele ora em nós. Por isso que a gente ora no Espírito, canta no Espírito, porque ele habita em nós. Como diz a palavra, ele vem em socorro à nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora em nós. Ele santifica, ele vivifica, ele ora, ele habita em nós. Ele testemunha em nós, ou seja, ele sela, ele diz, você é filho do Pai. Ele nos sela, nós nos sentimos selados, separados, escolhidos, estamos repletos, envolvidos, ungidos por Ele. Nós somos selados pela sua presença. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos mostra esse outro caminho. Ele nos guia, ele nos unifica, ou seja, ele nos faz viver em comunhão com as outras pessoas. Ele nos une à igreja, a gente começa a amar a igreja, a gente deixa de falar mal dos sacerdotes, a gente deixa de falar mal dos ministros da Eucaristia, dos catequistas. O Espírito Santo nos unifica, ele não nos permite pecar contra a unidade, porque lá em Pentecostes ele uniu aqueles homens de uma tal forma que a igreja explodiu. E é por isso que nós precisamos pedir o Espírito Santo nos grupos de oração, nos momentos de catequese, em casa, em família, no carro, rezando. É por isso que nós precisamos do Espírito, para que ele nos guie, ele nos unifique, nos forme um só corpo. Para que ele acabe a confusão lá na sua casa, de ninguém se entender. Para ele dar a graça dessa unidade. Ele nos dirige a igreja, é o Espírito Santo que dirige o Papa Francisco. É ele. Será que vem tudo da cabeça do Papa Francisco ou dos outros papas que nós tivemos? Não. Nós já temos escritos maravilhosos na nossa igreja, coisas maravilhosas. Foi a pessoa que escreveu? Não, foi o Espírito. Quando eu escrevo um livro, eu já tive a graça de escrever 2 livros. Aquele que fala contigo e Mulheres Curadas. Gente, eu não tenho essa capacidade, mas eu me senti movida pelo Espírito. Um dia eu estava na minha casa, quando eu estava na missão de Curitiba, estava rezando com a palavra, fazendo meu estudo bíblico. Peguei a Bíblia
numa passagem de João, onde o Senhor se dirige, ele diz assim: sou eu, aquele que fala contigo. Quando ele curou o cego, sou eu, aquele que fala contigo. O mesmo que ele falou para a samaritana. Aquele que... Quando eu bati o olho naquela palavra, aquele que fala contigo, meu Deus, isso dá um livro, né? Mas o que livro? O livro que fala sobre a escuta de Deus. Por isso que ele diz, né? O livro fala sobre isso. Das vezes que nós escutamos o Senhor, das vezes que Deus fala conosco, e ali eu vou contando das minhas experiências. Mas surgiu da onde? Da palavra. Mas do momento que eu estava rezando e clamando o Espírito, aquela palavra assim cresceu na Bíblia. E veio aquela unção e eu comecei a escrever o livro. Porque o Espírito Santo, ele nos dirige. E ele também vem nos rejuvenescer, nos renovar. Como eu disse, às vezes a gente está caído, achando que a gente não dá mais nada, cansado, doente. E ele vem com aquela força. Quantas vezes eu chego aqui no palco, no centro de evangelização, às vezes saio de casa acabada, com tanta coisa. Mas eu vou clamando o Espírito e ali me vem uma força tão grande. Deus, ele nos rejuvenesce, nos renova de uma forma que eu já estou de pé e já estou pronta, né, para servir a Deus. Ele nos rejuvenesce e ele nos conduz. Se tem um dom que você precisa pedir a Deus, é o dom de ser conduzido por Ele. Senhor, a partir do momento que eu tiro o pé da minha cama, não me deixa fazer besteira. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo, moldada pelo Espírito Santo. Eu quero fazer aquilo que Deus quer. E é o Espírito Santo que vai nos inspirando a isso. Ele nos deu, ele falou aqui em João, o dom do entendimento das coisas, da sabedoria. Tem muita gente batendo cabeça na parede. Tem muita gente errando o alvo, porque não é conduzido pelo Espírito. Tem muito pai, muita mãe errando na educação dos filhos. Fazendo, às vezes, até ouvindo falar isso, aquilo. Mas é você, é o Espírito Santo que precisa conduzir você. Porque o seu filho é único, meu filho é único, a minha filha é única. E Deus tem uma maneira certa de agir na vida deles. Mas Deus precisa me inspirar. O filho do outro não é igual ao meu. Ele não tem a mesma personalidade, não tem os mesmos amigos. Ele não tem os mesmos pensamentos, ele é diferente. Então, a maneira com que eu posso educar o meu filho, o Espírito Santo, ele vai me inspirando. É claro, nós temos luzes, exemplos, testemunhos. Mas nós temos que adequar a nossa família. A sua família, as palavras, o jeito. E é o Espírito Santo que vai te inspirando. Inspirando a como resolver aquela situação difícil. Quantas vezes eu estava sem resposta, gente. E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu faço isso? Eu não sei. Senhor, me dá uma inspiração, me guia, me conduz. E aí o Espírito Santo vem. Olha, né? Me dá aquela inspiração para resolver aquela situação. Santo Inácio, ele diz assim: quem poderá averiguar se as inspirações provêm de Deus, se Deus não lhe tiver dado discernimento sobre elas, de modo a poder averiguar exatamente e com reto juízo os pensamentos, as disposições e as intenções do Espírito? O discernimento, diz Santo Inácio, é como uma mãe de todas as virtudes, e todos necessitam dele para orientarem a sua vida pessoal e a vida dos demais. Pois, em que consiste esse dom? O dom do discernimento é na união do juízo reto com a intenção virtuosa. Às vezes você também tem uma boa intenção, mas se você não é conduzido pelo Espírito, você não consegue colocar em prática. E ele vai dizer desse discernimento, dessa condução
pelo Espírito, de saber, eu vou para cá. Não, eu não vou para cá. Não, eu não aceito isso. Eu preciso ir por esse caminho. Isso aqui é tentação na minha vida. Isso aqui é caminho de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. E São Tomás de Aquino diz assim: do mesmo modo que na vida física o corpo é movido pela alma que o vivifica, assim na vida espiritual cada um de nossos movimentos deveria provir do Espírito Santo. Cada um dos nossos movimentos deveria vir do Espírito Santo. É ser moldado, conduzido, educado pelo Espírito. Esses dias eu vi uma história de um homem que tinha alguns cavalos. E ele queria adestrar os cavalos. Mas ele teve a ideia de jirico, né? De deixar que os cavalos fizessem o que eles quisessem, para ver o que iria acontecer. Pois a gente já imagina, né? É a mesma coisa de deixar os nossos filhos fazer o que eles quiserem, né? Deixa uma criança fazer bagunça, né? Do jeito que ela cria, ela assim, vai embora. Depois nós vamos colhendo as consequências. E ele foi. Gente, os cavalos ficavam arredios, não obedeciam, nada, em nada. Depois ele colocou a mão de um adestrador, de uma pessoa experiente, e começou a adestrar aqueles cavalos. Depois eles começaram a cavalgar de maneira correta, juntos, obedientes. O nosso adestrador é o Espírito Santo. O adestrador, desculpe usar essa palavra, mas é dos nossos filhos, da nossa vida, precisa ser o Espírito Santo. Se você tem uma vida bagunçada e faz dela o que você quiser, meu filho, daqui a pouco você não tem mais noção para onde você vai, sua vida está uma bagunça, sua casa está uma bagunça, seus filhos estão aí perdidos. Mas, se você se deixa adestrar pelo Espírito, caminhar, se encher do Espírito Santo, você vai ver como a sua vida será transformada, sua família, seus filhos. É preciso pedir ao Espírito Santo para que Ele conduza você. Esse é o grande dom. Conduze-me, Espírito Santo. Conduze-me, Espírito Santo. Vem habitar em mim, como eu disse. Vem me rejuvenescer. Vem me moldar. Vem me renovar. Vem, Espírito Santo de Deus, fazer de mim uma obra nova todos os dias. Me adestra, Espírito Santo, segundo a vontade do Pai. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero Pentecostes, um Pentecostes perene. Eu quero viver a unidade. Eu não quero viver a soberba, a altivez. Eu quero viver a unidade. Eu quero entender o que as outras pessoas estão falando. E eu quero ser entendido também. Então vem, Espírito Santo. Eu quero que a minha família se entenda, né? Que os meus se entendam. Vem, Espírito Santo, como em Pentecostes. Me dê coragem, ousadia para anunciar a palavra de Deus, para ser de Deus, para não ser um cristão disfarçado. Vem, Espírito Santo, me renova, porque eu estou caído na fé. Eu estou no chão, Espírito Santo. Aí você pede, vem, Espírito Santo de Deus. É o Espírito e é esse sopro que a igreja precisa, é esse sopro que nós precisamos. Como dizia Paulo VI, sem o Espírito Santo não há evangelização. Diz isso para a pessoa que está do seu lado. Sem o Espírito Santo não há evangelização. Sem o Espírito Santo não há vida nova. Sem o Espírito Santo, eu sou obra morta. Bate no peito, eu sou obra morta. Mas com o Espírito Santo, eu sou renovado. É isso? É. Eu ainda trago para você um escrito do patriarca de Constantinopla. É muito antigo esse escrito, mas que diz de tudo que nós estamos falando aqui hoje. Ele diz assim: sem o Espírito Santo, Cristo fica perdido na história. Ou seja, Jesus Cristo é apenas uma história que passa na cabeça das pessoas.
Sem o Espírito Santo, Cristo fica perdida na história. O Evangelho, a palavra, é uma letra morta. Ou seja, não tem efeito na vida das pessoas. Sem o Espírito Santo, o Evangelho é letra morta. A igreja, sem o Espírito Santo, ela é uma agremiação religiosa. É só uma associação religiosa, não é igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja é uma agremiação religiosa. Sem o Espírito Santo, uma autoridade, como o Papa, por exemplo. Sem o Espírito Santo, é alguém que a gente evita, que a gente nem quer saber. Não interessa, não diz de mim. Sem o Espírito Santo, a pregação, sabe o que é? É apenas uma propaganda da igreja. Não tem efeito nenhum. É só um marketing. Sem o Espírito Santo, qualquer pregação feita na igreja é apenas propaganda. E às vezes é a propaganda do próprio pregador. Sem o Espírito Santo é a propaganda do próprio pregador. Que, como diz lá, lembrando a passagem de Gênesis, sou eu, vamos ficar famosos, aquilo que eu disse para vocês. Sem o Espírito Santo, a pregação é uma propaganda. Sem o Espírito Santo, a oração é apenas uma tarefa a cumprir. É uma obrigação. Sem o Espírito Santo, a oração não tem gosto na nossa vida. A gente não tem gosto de ir para o nosso cantinho para rezar. A gente não tem gosto de vir no grupo de oração. Não tem gosto nenhum. É uma tarefa que a gente tem que cumprir. Agora eu tenho que ir no grupo de oração. Agora eu tenho que rezar. É uma tarefa. Sem o Espírito Santo, ele diz, a liturgia, a ação litúrgica é um ritual do passado. Não tem valor nenhum. E sem o Espírito Santo, aquilo que a gente prega de moral dentro da igreja, aquilo que nós pregamos sobre o pecado, sobre o mal, é apenas uma repressão. E esse é o discurso lá fora de muitas pessoas. A igreja reprime. Por quê? Porque a pessoa não tem noção. Ela não tem o Espírito Santo. Então a pregação para ela é apenas uma repressão. A igreja é repressiva. A igreja repreende. Veja. Mas com o Espírito Santo, ele diz, com o Espírito Santo, Deus entra na vida do mundo, onde inicia o seu reino. E aí sim, Cristo é o Filho de Deus. E se fez um em nós. Com o Espírito Santo nós temos essa certeza. Cristo é o Filho de Deus. O Evangelho, que sem o Espírito Santo era morto, o Evangelho é um novo estilo de vida. Olha que bonito. O Evangelho é um novo estilo de vida. Com o Espírito Santo, a igreja se sente unida. Como as três pessoas da Santíssima Trindade, a igreja é uma comunidade. A igreja é uma família. A igreja é a nossa casa, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, a autoridade, seja ela o Papa, o Padre, seja ela quem for, a autoridade é um apoio, é um serviço que a pessoa presta. O Espírito Santo nos dá esse entendimento. Com o Espírito Santo, a pregação é o anúncio da novidade do reino dos céus. A pregação é o anúncio, é a boa nova, traz vida nova. Com o Espírito Santo, a oração é uma experiência, é um momento de kairós, é um momento de Deus na nossa vida, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, a liturgia, que não significava nada, que para nós, sem o Espírito Santo, era um ritual, uma encenação. A liturgia antecipa o nosso futuro, ou seja, a vida eterna. A morada com Deus antecipa a vida eterna. E com o Espírito Santo, a moral que a igreja prega, que
no dizer do povo, é repressiva, que escraviza a moral, ela é uma ação que liberta. É uma pregação que liberta. Quando eu falo do pecado, não é uma repressão, não pesa, ela é libertadora. Está vendo a diferença? Você já foi um cristão sem o Espírito Santo, não já? Eu também, né? Que a gente achava a Santa Missa chata, que a gente nem tinha notícias do Papa e nem queria saber dele, né? Que a gente pegava a Bíblia, não acontecia nada, a gente não entendia nada, a gente não tinha uma experiência com a palavra. A gente ouvia o pregador, a gente ouvia o padre na missa, de domingo quando a gente ia, está pedindo demais. Olha, ou seja, o discurso se tornava para nós um peso e não uma libertação. Antes do Espírito Santo, rezar para você era cansativo, né? Era nostálgico. Não sei como é que aguenta passar o dia inteiro na igreja. Aguenta por causa do Espírito, né? Que é Ele que faz com que a gente fique o dia inteiro na igreja, faça vigília, passe o final de semana inteiro. Quantas pessoas estão se preparando agora para os retiros de carnaval, né? Mas você vai deixar de ir para a praia, vai deixar de ir para aquele passeio, e vai ficar aí os 4, 5 dias de carnaval no retiro, né? Gente, o Espírito Santo é que faz isso. Sem o Espírito Santo, a gente acha que é monótono, é chato, que é uma perda de tempo. Com o Espírito Santo, tudo é diferente. Os nossos olhos se abrem e a gente sente Deus agir em nós. Quero convidar você a ficar em pé e a rezar. Isso. Você sentiu sede do Espírito Santo ou não? Sim. Eu senti, né? Por isso que eu vou tomar mais um copinho de água, né? Ó. Eu estou com sede, mas a minha sede maior é a sede do Espírito Santo. Como eu desejaria ser mais cheia do Espírito Santo. Como eu desejaria ser uma mulher realmente conduzida em todos os momentos pelo Espírito Santo. Porque às vezes a gente se perde. Eu desejo o Espírito Santo, vai dizendo isso. Vem Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Vem Espírito Santo de Deus, eu quero hoje ser transformado. Eu quero viver um Pentecostes aqui neste grupo de oração, nessa manhã. Levanta os seus braços e vai pedindo, vem, visita e me enche, Espírito Santo. Vem, seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Nós não vimos São Boaventura. Ele vem para quem? Para onde ele vê que ele é amado, ele é desejado, ele é querido. Então desejo, Espírito Santo. Eu te quero, Espírito Santo. Eu te desejo, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida. Eu quero um Pentecostes novo. Eu quero ser uma mulher nova. Eu quero ser guiada por ti, ó Espírito Santo. Eu quero ser conduzida por ti. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Solta a sua voz, vai orando no Espírito. Vai soltando a sua voz. Isso, vá soltando. Deixa o Espírito envolver você, orar em você, inundar você, envolver a sua vida, encharcar você, matar a sede que você sente dele. Vem, Espírito Santo, vem, visita e nos enche. Vem sobre nós, Espírito Santo. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.